Esse é o vídeo sobre o conteúdo Sistema de Amortização Americano. No sistema de amortização americano, o principal é devolvido em uma só parcela no final do período contratado. Mas se devolvemos o principal todo em uma só parcela no final do período contratado, o que acontece com os juros? Bem, em geral, os juros são pagos durante o período de empréstimo. Entretanto, podem ser capitalizados e pagos de uma só vez, junto com o principal. Sinalizando aqui para a gente que o pagamento dos juros pode ter duas modalidades, mas que, em geral, juros são pagos durante o período do empréstimo. E ao final desses períodos é que é pago o principal de volta. Existe também a possibilidade de que os juros sejam pagos somente no último período, quando há a devolução do principal. O primeiro exemplo e o segundo exemplo vão ser da forma geral. Nós teremos planilhas onde os juros serão pagos ao longo dos períodos. E no último é que será devolvido o principal e juros do último período. No nosso terceiro exemplo, teremos um período de carência real, onde nada será pago, e por isso, na hora da devolução, devolveremos todos os juros, mas todo o principal somente no último período. Vamos ao primeiro exemplo, que eu já advirto vocês que tem um pequeno problema na planilha da solução. Deve ter sido algum erro de digitação. Falta uma linha e eu vou explicar a vocês por quê. Por um empréstimo de R$10.000, uma pessoa se propõe a devolver o principal daqui a 4 meses, pagando somente os juros à taxa de 10% ao mês. Construa a planilha. Então vejam que no enunciado o principal será devolvido daqui a 4 meses. Significa que nós teremos 4 períodos. Se nós teremos 4 períodos, a nossa planilha tem que ter pelo menos as linhas 1, 2, 3 e 4, além da linha 0, que é a linha do momento do empréstimo. Então, observem a planilha do financiamento. Como é o sistema americano? No instante zero está aqui o principal R$10.000. Ao final do primeiro período, sobre os 10.000 que estavam no instante zero, incidirão os juros, que são 10%. 10% de 10.000, portanto, 1.000. Acontece que a prestação no sistema americano tem apenas a parcela de juros. Os juros são 1.000, a prestação é igual a 1.000. Mas vocês sabem que a prestação possui duas parcelas: parcela de amortização e parcela de juros. Se no sistema americano estamos pagando a parcela de juros, significa que não existe amortização. Então está aqui, não tem amortização, é zero amortização. E aí o saldo devedor não é abatido, não é amortizado. Então o saldo devedor continua sendo 10.000. Com o saldo devedor ainda sendo 10.000, do primeiro para o segundo período incidem 10%. 10% de 10.000 são 1.000. A prestação calculada no sistema americano é igual a 1.000, é simplesmente igual aos juros. Logo, a amortização é zero, então aqui a amortização não tem nada. E o novo saldo devedor continuará sendo 10.000. Então aqui falta o terceiro período com as mesmas informações do segundo. E aqui onde se lê 3 deveria estar o 4, final do quarto período. No final do quarto período, nós ainda teremos um saldo devedor de 10.000, porque pagamos só os juros. Então lá no mês 4, ao final do quarto período, na verdade, vamos ter a amortização a ser paga, que é todo o principal, que é o saldo devedor que ficou constante, 10.000, mais os juros que incidiram sobre o último saldo devedor, que é 1.000, e isso vai totalizar uma prestação de 11.000. Tem a parcela de amortização, 10.000, que é o principal, que é o saldo devedor que ficou constante, mais os juros, que são 1.000, resultando em 11.000 de prestação. Isso nos dá um total de prestações de 13.000, juros pagos de 3.000 e o principal devolvido está lá, igual ao principal original, igual ao saldo devedor no último período, 10.000. No exemplo 2,
100 mil é o empréstimo, taxa de juros de 10% ao semestre e o período de carência de 2 anos. Normalmente, durante a carência, não se deve cobrar nada. Pagar nada, na verdade. Nós não falamos de períodos de carência no sistema francês e no sistema SAC, porque já tinha uma complexidade de introduzir nova terminologia, nova nomenclatura. Por isso, eu deixei para falar de carência aqui no sistema americano, onde vocês já estão um pouco mais habituados com o contexto. E aí a gente pode falar de uma coisinha além. No exemplo 2, a carência não está sendo entendida no sentido tradicional. Reparem o seguinte: sabendo-se que os juros serão cobrados semestralmente, calcular planilha no sistema americano. Então nós temos um período de carência de 2 anos, que equivale a 4 semestres, e a taxa é 10% ao semestre. Numa carência normal, isso significa que durante esses 2 anos nenhum pagamento é feito, apesar dos juros incidirem. Nesse exercício, está sendo dito que os juros serão cobrados semestralmente. Então aqui no sistema americano, o que acontece? Nós temos 100 mil, que é o valor principal, que é o que foi tomado emprestado. Ao final do primeiro período, 10% incide sobre esse saldo devedor, 10 mil de juros. Sistema americano, prestação igual aos juros, 10 mil. Mas se a prestação é igual a juros de 10 mil, é porque a amortização vale zero, não é debitado nada do saldo devedor, que continua lá 100 mil. Isso se repete na segunda, terceira, quarto período. Então veja, 4 semestres de carência. Foram pagos aqui valor de juros em cada um dos períodos, 4 semestres. Ao fim do período de carência, vem um último período, que é o período de pagamento. Nesse último período, temos que amortizar todos os 100 mil, que é o saldo devedor do período anterior, e ainda pagar os juros desse período que se passou, 10 mil. E aí a última prestação se torna 110 mil. 100 mil de amortização, 10 mil de juros. O resultado é um pagamento total de 150 mil, onde 50 mil são juros e 100 mil são o principal. Uma pergunta no final era a taxa efetiva anual. Vocês podem dar uma lidinha depois aqui no material, mas eu não vou me ater a ela porque o nosso assunto não é centralmente esse. É uma coisa que vocês conseguem fazer numa boa. No exemplo 3, vai ser realmente implantada a carência como se entende. Mesmos dados, 100 mil emprestados, taxa de juros 10% ao semestre, deve ser devolvido após uma carência de 2 anos. Aqui é que vem a diferença agora. Sabendo-se que os juros serão capitalizados durante a carência, calcular a planilha pelo sistema americano. Então agora os juros serão capitalizados, ou seja, incorporados ao saldo devedor. Como os 2 primeiros anos ou 4 primeiros semestres são períodos de carência, são períodos onde não há nenhuma prestação a ser paga, então as prestações são todas iguais a zero. Mas é claro que se eu não estou pagando nada, os juros estão se acumulando em algum lugar. Esse local é o saldo devedor. 100 mil é o principal, o valor original. Ao final do primeiro período, incide 10% sobre ele, gerando 10 mil. Aí, eu não pago nada na prestação e esses juros são incorporados ao saldo devedor anterior, compondo um novo saldo devedor de 110 mil. Do primeiro para o segundo período, incide 10%, que dá 11 mil. Eu não pago nada na prestação, então esses 11 mil são incorporados ao antigo saldo devedor e o resultado é 121 mil. Isso por mais 2 períodos, incide 10% e incorpora a esse saldo anterior, tem um novo. Incide 10%, não pago nada, incorporo ao saldo devedor anterior e tenho o saldo devedor ao final de 4 períodos. Isso é a carência. Aí vem mais um período que é o de pagamento. Então, no quinto semestre, o saldo devedor é R$ 146.410. Sobre ele incide os juros de 10%, 14.641. E agora, como é o sistema americano, chega a hora de pagar o valor total a ser amortizado, que é o saldo devedor do último período, mais os juros do período.
E esse valor é R$ 161.051. Que nos dá a conclusão de que os juros pagos foram de R$ 61.051 para pagar 100 mil tomadas emprestados, um valor superior ao exemplo anterior, onde nós pagávamos os juros ao final de cada período, por mais que ele tenha denominado período de carência. Isso termina o nosso último sistema de amortização. Falamos mais sobre esse tema no encontro síncrono no Meet mais tarde. Até a próxima.